Sistema FREST, movimentação dos caixas, conferência dos caixas. A conferência do caixa é feita de forma muito rápida e eficaz, pois ele já vem detalhado para a pessoa que vai conferir o caixa, já a pessoa do financeiro, responsável por pegar o malote, as informações com relação ao fechamento, que seria o que o operador digitou durante a venda e o que o operador lançou no fechamento do caixa. Nesse caso, nós vamos ver dois exemplos aqui, como fechar esse caixa. Então, nós temos aqui um primeiro caixa, número de fita 412, mostra a hora de abertura, a hora de fechamento. Então, vamos conferir esse caixa. De saída, nós já vemos aqui que ele tem duas colunas principais com relação à parte de conferência de caixa. Tem a coluna A, que é o que o operador lançou durante a venda, e tem a coluna D, que é o que ele lançou no fechamento do caixa. Esse momento aqui, diferente de alguns sistemas, ele já vem preenchido para a pessoa do financeiro. Não há necessidade da pessoa responsável pelo financeiro ser um digitador, e nem é essa a intenção. A intenção é que ele seja um auditor, ele esteja realmente conferindo as informações que foram lançadas pelo operador do caixa para ver se o caixa está batendo ou não. Então aqui nós temos duas colunas, como eu estava dizendo, a coluna A e a coluna D. A coluna A é o que ele lançou durante a venda. A coluna D é o que ele lançou no fechamento do caixa. Ele cruza uma com a outra e mostra na coluna F se há diferença em uma dessas informações. Aqui nós já estamos vendo que está faltando em dinheiro R$ 39,13. Está sobrando no cartão R$ 39,13. Nesse caso já dá para entender o que aconteceu, porque durante a venda foi lançado de uma forma, se você reparar aqui embaixo, o dinheiro e o cartão. E no fechamento foi lançado de outra. Você estando com a parte física em mãos, estando com o resumo do fechamento da máquina e tudo mais, com os CVs, você pode estar calçado aí para ver se realmente está certo ou não o caixa. Então aqui, eu vendo essas informações em mãos, estou reparando que o operador do caixa se confundiu no fechamento, porque na verdade veio em dinheiro para mim R$ 439,30. Então é o que eu vou colocar aqui. Dou dois cliques com o botão esquerdo do mouse e coloco 439,13. Você reparou que uma das diferenças já foi. E também verifiquei que no cartão houve essa confusão. O operador do caixa colocou uma informação que na verdade não veio. Não foi lançado na máquina, nem veio os CVs individualmente. Vou corrigir também esse lançamento, porque na verdade correto foram os 619,63. Então vem aqui e corrige também essa informação. 619,63. Vou confirmar e vou salvar. Então, aqui a gente já consegue ver, o caixa já não persiste nenhuma diferença, ou seja, o caixa já está zerado. Então a gente consegue entender que por mais que venham diferenças no caixa, é de forma rápida e simples que é feita essa conferência, e após essa conferência simplesmente processar o caixa. Bem simples, bem rápido assim. É claro e evidente que o ideal é você fazer o máximo possível que o caixa venha para suas mãos de maneira mais objetiva. Não venha essas diferenças aí para você ficar perdendo tempo corrigindo ainda. Então, a opção assim, que a gente normalmente aconselha é que seja colocado aquele limite de diferença de caixa. Colocando o limite de diferença de caixa, ele vai acusar lá diretamente no frente de loja, que não vai deixar ultrapassar aquele limite, e caso realmente continue a diferença, vai ter que vir justificado já para você ter uma base aí do que aconteceu. Aí você já tem um caminho, um norte aí para você já corrigir o caixa de forma mais eficiente aí, mais rápida, para não ter que ficar dando volta, esperar o operador chegar, tudo mais. Então, se colocar esse limite diferente de caixa, o caixa só vai fechar realmente
se o operador colocar as informações corretas, ou se ele não conseguir, for autorizado por um gerente que vai justificar junto lá o que aconteceu. Aí você já tem um caixa para você analisar de forma mais objetiva, que você não fique dando tanta volta. Então você já vai ver o que foi lançado durante a venda, o que foi lançado no fechamento do caixa, vai ver na coluna se tem diferença em algum deles, vai ver com o seu físico, está tudo ok, está batendo, simplesmente vem processo caixa. Sim. Ele vai dizer que vai fazer o fechamento simultâneo, desmembramento do caixa, ok. E ele vai gerar o relatório com relação ao fechamento do caixa. Vão ser dois relatórios principais. Vai ter um relatório que ele mostra como o caixa veio e como o caixa ficou após a sua conferência. Aqui você pode criar uma rotina de imprimir e arquivar junto com o fechamento. Ou, caso você também não queira imprimir, isso já tem também como ser reemitir depois a qualquer momento pelos relatórios do financeiro. E vai gerar também um outro relatório, que já é o relatório com relação à parte dos cartões e também o dinheiro, o destino para qual que ele está indo, qual banco. Então já mostra como vai ficar também esse contas a receber. Ó, todos os cartões e também o dinheiro está mostrando que está indo para uma conta caixa, né, que seria o meu cofre, meu livro caixa. E vamos conferir também nosso segundo caixa. Também a mesma coisa, só eu clicar diretamente em cima do caixa que eu quero conferir. E aqui ele também já está me mostrando, ó, coluna A, que foi lançado durante a venda, coluna D, que foi lançado no fechamento do caixa. E aqui me mostra, na coluna F, se tem diferença um deles. Então já estou vendo aqui, ó, que no cartão de crédito está sobrando R$300. Sobrando. Brotou dinheiro. Então vou vir aqui o que aconteceu. Ó, durante a venda foi lançado R$550 e no fechamento do caixa foi lançado R$850. Você vai ter que ter, né, uma habilidade de pegar o movimento, fechamento, pegar o malote para poder verificar, ver os CVs, ver o fechamento da máquina, né, o que aconteceu. Nesse caso aqui, conferindo, verifiquei que na verdade foi o operador do caixa que lançou errado. Foi um erro do operador do caixa. Ele pegou, na pressa talvez de ir embora, digitou R$850 ao invés de digitar R$550. Digitou errado, deu Enter, saiu lançando e processou o caixa. Isso só veio para mim dessa forma porque não estava habilitado para, caso tenha uma diferença de caixa, o sistema travar. Então eu tenho que colocar o limite de diferença de caixa. Se eu colocar esse limite de diferença de caixa, o sistema não vai deixar o operador fechar, porque às vezes ele quer fechar de forma rápida só para poder ir embora. Então ele vai fechar ali, vai brecar aquele operador, não vai deixar ele fechar, ele vai ser obrigado a recontar, porque às vezes não é nem questão de diferença por lançamento errado, mas é diferença por falta de atenção na hora de fechar o caixa. Então aqui é muito importante você pensar em colocar esse limite de diferença de caixa, que é uma maneira também do operador prestar mais atenção no fechamento do caixa dele. Aqui tudo bem, tá até forma rápida ali, você consegue identificar que o sistema tem essas visualizações de forma mais objetiva, mas é um trabalho de qualquer maneira que você tem que ter. Aqui eu tenho que vir aqui, clicar no local que quero corrigir, e aqui eu vou colocar o valor correspondente correto. Caixa já está zerado. Então, você podendo trabalhar com essa forma de controle, que é a diferença absurda, para não passar aquele limite que você estabelecer, para não vir um caixa muito diferente para você e você perder muito tempo, é legal. Se não for o caso, depois a pessoa do financeiro realmente tem que ter esse trabalho de conferir o caixa, de ver onde que está a diferença, que às vezes toma um certo tempo aí do operador do financeiro. Aqui simplesmente nós vamos processar e finalizar esse caixa também.
ele gera o primeiro relatório, que é como veio o caixa e depois como ficou, que também, como eu disse, pode ser criada uma rotina de arquivamento para você ter esse parâmetro, mas depois pode ser também retirado no financeiro através de relatórios, então não necessariamente precisa ser impresso, só que se for o caso de criar essa rotina mesmo. E vai ter um outro relatório, que é o destino com relação ao dinheiro e os créditos, todos os cartões, crédito e débito, tickets, quando vai creditar na sua conta.